Vamos lá, gente. Vamos continuar agora com o artigo 876, parágrafo único da CLT. Cabe à Justiça do Trabalho executar, cuidado com isso, de ofício, de ofício. Algum problema com de ofício? Não. As contribuições sociais incidentes sobre dois tipos de sentença apenas. Sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Só sobre esses dois tipos de sentença. Sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Trocando em miúdos, o que isso significa? Não cabe ao juiz do trabalho executar contribuições incidentes sobre aquilo que o empregado já recebeu lá no passado, durante o período contratual reconhecido. Então, o juiz não vai nunca executar, aqui na Justiça do Trabalho, ela é incompetente para as contribuições sobre os salários que o empregado já recebeu e o empregador não recolheu as contribuições previdenciárias. Então, fique de olho nisso. São só sobre dois tipos de sentenças. Sentenças condenatórias em pecúnia, sobre aquela verba que o juiz condenar o empregador a pagar na sentença, e também sobre aquelas parcelas objeto do acordo que ele homologar. Isso já era o que estava previsto na súmula 368, item 1 do TST. Nesse sentido, já era o entendimento do STF e do TST também, certo? Então, olha o parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará de ofício, não vamos nos preocupar com isso, as contribuições sociais previstas, que são incidentes sobre a folha, previstas lá no inciso 1º e no inciso 2º, caput do artigo 195 da Constituição, e seus acréscimos legais relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Sempre olhe para lá, vê sobre o empregado, quer contribuição sobre aquilo que está deferido agora na decisão ou sobre o passado? Passado, fora. Passado, esquece. Passado é passado. Ok? Pronto, agora aquele, coitadinho, um impactante. Se eu soubesse desenhar aqui uma lagriminha, não deu, né, gente? Esquece. Como seria? Tão bonitinho aquele emoji que tem uma lagriminha. Lamentável isso aqui, é o que eu quero dizer para você. Compete agora a execução no processo do trabalho é de ofício. Aliás, deixa de ser de ofício. A execução que era de ofício no processo do trabalho não é mais. Agora a execução depende de requerimento da parte. Só a execução definitiva? Não. Qualquer execução. A provisória já dependia de requerimento e agora a definitiva também depende de requerimento. A execução não é mais de ofício no processo do trabalho. Agora, tem uma exceção? Tem. E o examinador gosta de exceções? Gosta. Qual é a exceção? Quando a parte estiver valendo-se do jus postulante. Empregado e empregador não podem demandar pessoalmente na Justiça do Trabalho sem advogado? Lembra da aula passada em que nós estudamos isso? Pode. Aí, nesse caso, em que a parte não tem advogado, aí a execução pode ser de ofício aqui no processo. Caso contrário, a parte tem advogado, aí a execução não pode ser de ofício no processo do trabalho. Vamos ler? 878, ele muda muito. Esse é o típico caso que eu venho comentando com vocês. Compreender as mudanças é fácil. Acertar as questões da prova é fácil. Fácil para quem? Fácil para quem? Fácil para você que está aí do outro lado da telinha. Uma aluna, gente, acabou de mandar uma mensagem para mim, entre um bloco e outro, eu dei uma olhadinha, sempre estou dando uma olhadinha no direct em vocês. Ela falou, Ariana, a prova, né? No caso, ela é aluna da segunda fase. Ariana, poxa, eu assisti todas as aulas. E eu estou com medo porque estão falando que a prova de primeira fase foi boa, então a prova de segunda fase vai ser difícil. Será que vai ser difícil? O que você acha? Eu falei, eu acho que para ela vai ser fácil. Aliás, eu tenho certeza que para ela vai ser fácil, porque ela é capaz de pagar o preço. E, aliás, ela é capaz de pagar o preço para qualquer coisa na vida, é o que eu vejo. Poxa, ela falou, já estou na 16ª aula de segunda fase, quer dizer, ela já estudou muito, fez os simulados, assistiu todas as aulas de direito material de súmula. Sabe como é que é a prova? Sabe como é que eu vejo ela? Eu a vejo aqui, na verdade, eu vejo que ela vai passar na prova. E não só isso, que ela vai vencer na vida, porque ela é capaz de pagar o preço. Estou dizendo que vai cair de mãos beijadas, não. Estou dizendo que ela brigou, rolou no chão com a sua oportunidade. Ela é como você que está aí do outro lado da tela.
Você acha que eu não acho que você já está cansado? Já estamos lá na mudança do artigo 878, lá na execução. Daqui para frente só tem recursos. E acabou a matéria. Mas você é disposto a pagar o preço, assistir essas duas aulas, as duas aulas de direito material? Aí a prova vai estar fácil. Nós estamos vendo tudo sobre a reforma. Aí caiu reforma. Para você não vai ser nenhuma novidade. Você é disposto a pagar o preço. E é isso que vale. Bom, vamos lá. E quando nós falamos de execução, é fácil compreender a mudança, mas estruturalmente muda tudo. Por quê? Porque daí decorre que o incidente de desconsideração não pode ser de ofício. Se a execução não é de ofício, o incidente de desconsideração também não é. Várias consequências de entendimento da matéria vêm a partir dessa coisa simples. A execução no processo do trabalho não é mais de ofício, salvo na hipótese do jus postulandi, quando as partes não estiverem representadas por advogado. Vou ler com você o 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Certo? Garante essa questão lá para a gente. Próximo, 879, parágrafo 2º da CLT. Isso aqui caiu tanto, gente, tanto. Essa é uma questão típica de prova objetiva. Tanto. Aí, agora mudou e vai continuar caindo, principalmente agora com a mudança. Olha, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deve, antes era poderia, agora ele deve permitir às partes a manifestação no prazo de 8 dias. Vou te explicar. Execução, então. Olha como é a linha do tempo na execução. Foi proferida uma sentença, e essa sentença deferiu 2 horas extras por dia, com um adicional de 50% nos últimos 2 anos. Minha gente, quanto dá 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos? Quanto dá? Você não sabe. Se você não sabe, vai iniciar a fase de liquidação. A fase de liquidação é aquela em que nós vamos sentar e calcular. A liquidação, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser por cálculos, quando para encontrar o valor você precisa fazer contas, meras operações aritméticas. Ela pode ser por arbitramento, quando para encontrar o valor eu dependo de conhecimentos técnicos. E ela pode ser, pelo que ainda tem na CLT, artigos, que na verdade é a liquidação pelo procedimento comum lá do processo civil. Se cair artigos, você coloca ok, é o que ainda está na CLT. Mas se cair liquidação pelo procedimento comum, está certo também. Se tratam da mesma liquidação. Aqui eu vou colocar procedimento comum. Como? E nesse caso, quando que a liquidação vai ocorrer? Quando, para encontrar o valor, você depender de alegar e provar fatos novos aqui na execução. Olhe para cá, você tem uma sentença que deferiu 2 horas extras por dia nos últimos 2 anos. Quanto dá isso aqui? Você não sabe. Mas você sabe que para encontrar o valor precisa fazer meras operações aritméticas. Você precisa fazer contas. Então a sua liquidação será por cálculos aqui no processo do trabalho. Quando mesmo que ela é por arbitramento, quando você depende de conhecimentos técnicos. Quando que é pelo procedimento comum? Fatos novos, quando depender de da alegação e da comprovação de fatos novos, ok? Então, no nosso caso, a liquidação vai ser por cálculos aqui no nosso processo do trabalho. Quem vai fazer esses tais cálculos no processo? As partes, ou então os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, ou o perito, na hipótese de cálculos complexos, certo? Aí vem a nossa mudança, porque ela diz assim, elaborada a conta e tornada líquida. Quando o legislador diz elaborada a conta e tornada líquida, quer dizer que alguém aqui apresentou os cálculos, estamos nessa fase. Queria que você recebesse essa expressão, sabe? Guardasse ela ali. Elaborada a conta e tornada líquida. Elaborada a conta e tornada líquida. Quer dizer o quê? Alguém aqui fez cálculos. Aí vem, o juiz poderá ou o juiz deverá permitir a manifestação das partes. Poderá ou deverá. Poderá ou deverá. O juiz deverá. Hoje em dia, ele deverá. Isso aqui vai cair. Deverá permitir a manifestação, em que prazo? No prazo comum.
tudo ele vai cobrar de você. No prazo comum, comum de quantos dias? Comum de 8 dias. Como antes, e aí pouco importa como era, mas antes, ele não era obrigado. Ele não deverá, ele poderá. Hoje não, ele deverá. O examinador acha que você não está aqui. Não está aqui batalhando, sabe lá Deus, a hora que você está nos assistindo. É um curso gratuito, gente. Quando o curso é gratuito, você não se sente obrigado a assistir, não é verdade? Então você está assistindo aí porque você é guerreiro, você quer. Quando que o examinador vai achar que você vai estar aí, atento a essa mudança. Então, merece acertar essa questão, fique bem de olho. O juiz deverá ou poderá permitir a manifestação das partes? Deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias. E aí as partes, elas precisam trazer as razões de sua impugnação, os itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. O que isso quer dizer? Se o juiz deu às partes a oportunidade de se manifestar no prazo comum de 8 dias. Se elas não se manifestarem, preclui. Isso não quer dizer que elas não poderão mais falar nesse processo. Quer dizer que, não poderão mais falar sobre os cálculos. Precluiu. Acabou. Certo? Aí depois, a União poderá se manifestar quanto às contribuições previdenciárias no prazo de 10 dias, aqui não mudou, sob pena de preclusão também. Se a União não quiser se manifestar em 10 dias, não vai poder reclamar lá na frente quanto a mais nada. E aí vai proferir, e aí o juiz vai proferir aqui aquela decisão. Vai analisar os cálculos, vai olhar, analisar, ver se está tudo ok, e vai proferir sentença de liquidação. Queria repassar essa linha do tempo com você. O segredo da execução é a linha do tempo. Então você tem uma sentença. O juiz proferiu a sentença deferindo 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Quanto dá? Não sei. Se você não sabe quanto dá, vai iniciar a fase de quê? De liquidação. A fase de liquidação é aquela em que você senta, calcula e depois cobra. Senta e calcula. Como na vida real. Emprestou um dinheiro qualquer para o Francisco. Ele não pagou. Agora incide juros e correção monetária. Quanto que ele te deve agora? É preciso sentar, calcular e então cobrar. Então, a liquidação vai terminar com a sentença de liquidação. Para encontrar o valor, você precisa de contas. Então, você precisa de uma liquidação por cálculos. Quem vai apresentar os cálculos? As partes, ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, ou o perito na hipótese de cálculos complexos. Elaborada a conta e tornada líquida, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá ou o juiz deverá. O juiz poderá ou o juiz deverá. O juiz deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum. Comum de quantos dias? 8 dias. Sob pena de preclusão. Aí, só para fechar, o juiz intima a União para se manifestar quanto às contribuições no prazo de 10 dias e profere sentença de liquidação, que me dá o valor da execução. Bom, próximo. Então, agora nós vimos o artigo 879, parágrafo 2º. Né? Isso. Agora vamos para o 879, parágrafo 7º. Acredite, isso aqui caiu na prova de segunda fase. Como é que é o índice de correção monetária? A atualização dos créditos decorrentes das condenações judiciais será fixada pela taxa referencial TR. Existem algumas ADIs em face disso aqui, inclusive já decididas, mas não importa. O examinador, na sua prova, quer o parágrafo 7º do jeito que ele está aqui. Isso na primeira fase e na segunda fase. Já caiu na segunda fase, enfim. O que você precisa fazer? Pega a sua caneta, marca texto, destaca esse parágrafo 7º. Seja na sua CLT, seja aqui no nosso parágrafo 7º. Então, taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, certo, gente? Como que é a atualização dos créditos decorrentes das condenações judiciais? Taxa referencial. Aqui tem uns detalhes sobre o entendimento do STF, mas o que importa é que você saiba qual é o índice, qual é a taxa referencial, TR, ok? Ótimo. Artigo 882 da CLT. 882. O que ele estabelece? O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir. Ele vai poder garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial
ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial do 835. Vamos lá para a nossa linha do tempo. Gente, se o juiz profere uma sentença deferindo 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos, quanto dá? Não sei. Se você não sabe quanto dá, iniciou a fase de quê? De liquidação. A fase de liquidação é aquela que termina com a sentença de quê? Com a sentença de liquidação. Da sentença de liquidação, que me dá o valor da execução, deixa eu só pegar a caneta vermelha. Da sentença de liquidação, que me dá o valor da execução, vem a carta de cobrança. Mandado de citação, penhora e avaliação. Da sentença de liquidação, mandado de citação, penhora e avaliação. Essa etapa você tem que guardar. Da sentença de liquidação vem mandado de citação, penhora e avaliação. Encontrei o valor, cobra. Encontrei o valor, cobro. Qual é a carta de cobrança? Chama-se, já tá, você está pensando, mas aqui é o link para você lembrar da linha do tempo na execução toda. A sentença de liquidação vem mandado de citação, penhora e avaliação. Para quê? Para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Pague ou garanta o juízo. O que o executado pode fazer para garantir o juízo nesse prazo de 48 horas? Ele pode depositar a quantia em dinheiro, ele pode nomear bens à penhora, ou ele pode apresentar o seguro garantia judicial. O executado que não pagar a importância poderá garantir a execução, mediante depósito da quantia acrescida, da quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais. Então, ele pode depositar dinheiro, a quantia, pode apresentar seguro garantia judicial ou pode nomear bens à penhora. Então, aqui nós vamos ter que guardar como que o executado pode garantir o juízo. Ele pode pagar ou garantir o juízo. Para garantir o juízo, ele pode depositar a quantia executada. Qual é a quantia? Essa aqui, apurada na sentença de liquidação. Depositar a quantia executada ou nomear bens à penhora ou através do seguro garantia judicial. Para garantir o juízo, ele pode depositar a quantia executada, ele pode nomear bens à penhora no valor da execução ou valer-se, aqui é a novidade, do seguro garantia judicial. Seguro garantia judicial. Se o executado não paga nem garante o juízo através de bens, de dinheiro ou de seguro garantia judicial, aí sim você tem que lembrar comigo, o processo não sai daqui. Se o executado não paga nem garante o juízo, o processo não sai. Então ele, minha gente, ele quem? O juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Diz para mim, observada a ordem de penhora do artigo 835 do CPC. Ainda que você não tenha guardado o 835, eu sei que você sabe. O que tem em primeiro lugar na ordem de penhora do 835 do CPC? Diz aí, intuitivamente. O que você acha? O que você acha que mais satisfaz um empregado, um reclamante? Dinheiro, é verdade. Então, ele vai observar toda a ordem de penhora do 835 do Código de Processo Civil. Certo, gente? Ótimo. Então, já vimos mais um artigo que foi o artigo 882 da nossa CLT. Próximo. E aqui tem que estudar os artigos mesmo. São os artigos, é compreender os artigos. Eles é que serão cobrados. Olha o artigo 883 da CLT. Esse artigo 883 da CLT, ele cria um prazo. E somente depois desse prazo é que é possível incluir o nome do executado nos órgãos de proteção. Olha só. O artigo 883 prevê inclusão do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, no cartório de protesto ou no sistema de órgãos de proteção de crédito. Veja, a inserção do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em cartório de protesto ou em sistemas dos órgãos de sistemas de órgãos de proteção de crédito poderá ser feita somente após 45 dias a contar da citação do executado, se não houver a garantia do juízo. Então, olha só, eu tenho uma sentença. Deferiu, transitado julgado, claro. Deferiu aquelas 2 horas extras por dia, com adicional de 50%. Eu não sabia qual era o valor. Foi iniciada a fase de liquidação.
A nossa fase de liquidação terminou com o quê? Com a sentença de liquidação. Terminou com a sentença de liquidação, que me dá o valor da execução. Da sentença de liquidação, foi expedido o mandado de citação, penhora e avaliação para o executado pagar ou garantir o juízo. Se o executado não paga e nem garante o juízo, e já foi observado o prazo de 45 dias, tudo isso, 45 dias depois do trânsito em julgado, é que é possível valer-se dessas medidas, gente, que são as mais eficazes para fazer um empregador, principalmente pessoa jurídica, a cumprir. Por quê? Você inclui o nome dele no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, isso quer dizer que ele não consegue contratos com o poder público, e nos órgãos de proteção de crédito. Quando se permite inserir o nome dele nos órgãos de proteção de crédito e ainda no cartório de protestos, protestar, aí sim você restringe as operações comerciais. E aí você, com isso, estimula o empregador, livre e espontaneamente, só que não, né? Não é livre e espontaneamente, a acertar suas contas com os trabalhadores reclamantes. Por quê? Porque senão ele tem restrições comerciais. Com restrições comerciais, ou seja, com o nome nos órgãos de proteção do crédito, com o nome protestado e com a inclusão do seu nome do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, ele fica de mãos atadas para negociar, para conseguir empréstimos no banco, para conseguir financiamentos, para comprar de empresas parcelados. Por quê? Porque se pesquisa nesses órgãos, sempre há pesquisas nesses órgãos para as transações comerciais. Qual é a crítica? A crítica é que é só depois de 45 dias aqui no processo do trabalho. Vamos ver o 883A. 883A. A decisão judicial transitada e julgada. Claro que tem que estar transitada e julgada. Somente poderá ser levada a protesto, somente poderá gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito, ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias, tudo isso, a contar da citação do executado, e se não houver garantia do juízo. E só se não houver garantia do juízo. Certo, gente? Então, aqui tem os detalhes, mas isso é o que você tem que guardar. Quantos dias depois do trânsito em julgado, sem garantia do juízo, você pode levar aquela decisão transitada em julgado a protesto? Pode incluir o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Pode levar na inscrição nos órgãos de proteção do crédito. Somente depois de 45 dias sem garantia do juízo. Certo? Mais uma, vamos para o artigo 884 da CLT, agora parágrafo 6º. A exigência de garantia do juízo ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas. Veja, com a reforma fez-se uma distinção de algumas coisas que tem e que não tem que fazer, entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Vai falando de a PUC, tem dinheiro? Tem. Entidade filantrópica tem mais benefícios processuais aqui, como você vai ver agora e vai ver depois, porque ela ajuda outras pessoas. Então, o que ela arrecada é para ajudar outras pessoas, entidade filantrópica. Eu quero que você sinta que é mais, para na hora da prova você não cair em nenhuma pegadinha que venha a fazer confusão entre entidade filantrópica e sem fins lucrativos. Então, a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Gente, o processo do trabalho é sequência. Às vezes, a pessoa não gosta de processo porque não estuda na sequência. Então, olha só, lá vamos nós, repetir. Se você tem uma sentença, e aí aqui o erro é você não acompanhar a sequência comigo. Se você tem uma sentença e ela deferiu 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos, quanto dá isso aqui? Você não sabe. Se você não sabe, vai iniciar a fase de liquidação. A fase de liquidação termina com a sentença de liquidação, que me dá o valor da execução. Da sentença de liquidação vem
que me deu o valor da execução, vem a carta de cobrança. Como é o nome da tal carta de cobrança? Mandado de citação, penhora e avaliação. Mandado de citação, penhora e avaliação, que é para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Aproveita aqui comigo. O executado, ele pode pagar ou garantir o juízo. Como que ele garante o juízo? Com dinheiro, com bens, ou então com seguro, garantia judicial. Seguro, garantia judicial. Se o executado não paga, aprendemos também, ou garante o juízo, aí o juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil. Porém, quem está dispensado não pode ter, não precisa garantir o juízo e nem terá bens penhorados para a garantia do juízo. As entidades filantrópicas ou aquelas sem fins lucrativos? As entidades filantrópicas. Filantrópicas, ok? Ótimo. Ou então aqueles que compuserem a sua diretoria. Entidades filantrópicas. Pois bem, gente, então fechamos aqui a execução e agora vamos para os recursos, que já é o último tema, vai tomar o final da nossa aula e vai permitir uma revisão. Só antes, quanto à execução no processo do trabalho. Topa aqui uma revisãozinha? Primeiro, cabe à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais incidentes sobre aquilo que o empregado recebeu lá no passado. Não, só sobre aquilo que foi deferido na sentença ou sobre as parcelas objeto do acordo. Na sentença, no acordo, ok? Ótimo. Foi proferida a sentença, o juiz deferiu 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Se você não sabe quanto dá, iniciou a fase de liquidação. Só revisando todos os pontos da reforma na execução, ok? Então, primeiro deles, o artigo 878 me diz, a execução no processo do trabalho começa de ofício? Não. Não começa de ofício, salvo quando se tratar de jus postulante. Deixa eu só colocar todas as mudanças aqui em uma outra cor para fazermos uma revisão. Aqui, peraí. Então, olha só, vou pegar uma cor azul. Então, 878, a execução no processo do trabalho inicia-se a requerimento, salvo no caso de jus postulante, ok? Tá. Aí iniciou a requerimento da parte. Então, essa liquidação vai ser uma liquidação por cálculos. Quem pode fazer cálculos aqui? Quero deixar em azul só o que mudou. Quem pode fazer os cálculos? As partes ou então os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Esse, na verdade, é aquele perito do juízo, é aquele servidor que fica destinado a fazer cálculos. Partes ou órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Ou o perito na hipótese de cálculos complexos, certo? Ok. Elaborada a conta e tornada líquida, elaborada a conta e tornada líquida, as partes têm que prazo para manifestação? As partes deverão ou poderão ser intimadas? As partes serão intimadas. Deverão ser intimadas. Deverão ser intimadas para se manifestar no prazo. Prazo comum. Comum de quantos dias? Comum de 8 dias. Então, as partes serão obrigatoriamente intimadas, ok? Ótimo. Depois disso, a União vai ser intimada a se manifestar no prazo de 10 dias e será proferida a sentença de liquidação. Tá comigo? Vamos lá. Da sentença de liquidação vem o quê? Mandado de citação, penhora e avaliação. É para que o executado pague ou garanta o juízo. O que o executado pode fazer para garantir o juízo? 3 coisas que você não pode esquecer. Depositar a quantia em dinheiro, nomear bens à penhora ou então seguro, garantia judicial. Se o executado não paga, se o executado não garante o juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil. Mas quem? Quem não precisa garantir o juízo? Quem não terá os bens penhorados para a garantia do juízo?
Entidades filantrópicas. Filantrópicas. Faltou um detalhe aqui. Como que é a correção nesses cálculos? Como que é a correção dos débitos trabalhistas? Como que é? É pela TR. Aí sim, nós revisamos as mudanças com relação à execução do processo do trabalho. Está confiante? Vai garantir essas questões de prova para a gente? Vai valer a nossa presença aqui, a sua presença aí? Pois bem, você adquiriu o direito mais do que merecido de um pequeno intervalo. Coloca para soar o alarme no seu celular, gente, e vem que eu já estou te esperando para tratarmos dos recursos. Eu não sei se eu já falei para vocês em alguma outra aula que talvez você já tenha assistido. Quase não há prova de processo do trabalho sem eles, então abra seu coração e venha já para o próximo bloco. Né, os dois últimos blocos de processo do trabalho, com o coração aberto para receber os recursos no processo do trabalho. Já estou esperando vocês, hein? Juntos somos mais fortes. Até já!